Bem-vindos ao canal Imersão na História. Hoje abordaremos uma curiosidade muito interessante: o que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? Precisamos entender o contexto de forma clara e objetiva, então vamos direto aos fatos. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais catastróficos da história da humanidade. O conflito deixou milhões de mortos e causou mudanças profundas no mundo. A guerra durou de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das grandes potências do mundo. Tudo começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e terminou com a rendição do Japão, em 2 de setembro de 1945. O conflito foi marcado por uma grande violência e destruição. Estima-se que mais de 60 milhões de pessoas morreram na guerra, incluindo civis e militares. Milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas e cidades, e muitas cidades foram destruídas. A guerra também teve um impacto profundo na cultura e na sociedade do mundo. O Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus pelos nazistas, foi um dos eventos mais terríveis da história. A guerra também levou ao desenvolvimento de novas tecnologias, como a bomba atômica, que tiveram um impacto duradouro no mundo. As consequências da Segunda Guerra Mundial ainda são sentidas hoje. O mundo pós-guerra é um mundo muito diferente do mundo que existia antes dela. A guerra acelerou o processo de globalização e levou à criação de novas organizações internacionais, como as Nações Unidas. Também levou ao surgimento de novas ideologias, como o antifascismo e o anticomunismo. A Segunda Guerra Mundial foi um evento complexo e multifacetado. Suas causas e consequências são ainda objeto de debate entre historiadores. No entanto, há consenso de que a guerra foi um evento de grande importância histórica que teve um impacto profundo no mundo. Mas e se a guerra não tivesse acontecido? Como seria o mundo hoje? É impossível saber com certeza, mas podemos fazer algumas especulações. De acordo com o historiador Richard Evans, a Segunda Guerra Mundial foi um ponto de virada na história da humanidade. Sem ela, o mundo seria um lugar muito diferente hoje. Ele afirma que a guerra acelerou o desenvolvimento tecnológico e científico, e também levou à criação de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. O professor de História José Murilo de Carvalho concorda, afirmando que a guerra também teria um impacto significativo na política e na cultura global. Sem a guerra, é possível que o mundo tivesse se tornado mais democrático e menos dividido. Além dessas opiniões, podemos considerar também as seguintes perspectivas. O historiador britânico, Ian Kershaw, afirma que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito inevitável, pois as tensões entre as grandes potências estavam crescendo há décadas. O historiador americano John Keegan argumenta que a guerra foi resultado de uma série de erros de julgamento e decisões imprudentes por parte dos líderes mundiais. A historiadora alemã Claudia Kohns afirma que a guerra foi um produto do fascismo e do nazismo, que eram ideologias violentas e expansionistas. Essas perspectivas sugerem que a Segunda Guerra Mundial não foi apenas um acidente histórico, mas também resultado de fatores sociais, políticos e econômicos complexos. Se a guerra não tivesse acontecido, é possível que o mundo tivesse se tornado um lugar diferente, mas é impossível dizer com certeza como seria. Mas o que teria acontecido com os principais países que participaram da guerra? Alguns países saíram da guerra fortalecidos, enquanto outros saíram enfraquecidos. Entre os países que saíram fortalecidos, podemos citar os Estados Unidos, que emergiram da guerra como a principal potência do mundo, com uma economia forte e uma força militar poderosa. A União Soviética, que também se fortaleceu durante a guerra, expandindo seu território para o oeste e aumentando sua influência no mundo. O Reino Unido, que saiu da guerra como uma potência global, mas com sua economia e força militar debilitadas. A China, que emergiu da guerra como uma potência regional, mas com sua economia e sociedade devastadas. Entre os países que saíram enfraquecidos, podemos citar a Alemanha, que foi derrotada na guerra e dividida em duas partes, uma ocidental e uma oriental.
O Japão, que também foi derrotado na guerra e ocupado pelos Estados Unidos. A Itália, que foi derrotada na guerra e tornou-se uma democracia. A França, que foi derrotada na guerra e ocupada pelos nazistas. Além dessas informações, é importante considerar também o seguinte: a Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu quase todos os países do mundo. A guerra causou a morte de milhões de pessoas, a destruição de cidades e a migração de milhões de pessoas. A guerra também teve um impacto profundo na cultura e na sociedade do mundo. Com base nessas informações, é possível especular que o mundo seria um lugar muito diferente se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido. É possível que o mundo seria mais pacífico, com menos conflitos armados. O mundo seria mais democrático, com mais países governados por regimes democráticos. O mundo seria mais tecnológico e científico, com mais avanços em áreas como medicina, comunicação e energia. O mundo seria mais inclusivo e respeitoso à diversidade. No entanto, também é possível que o mundo seria mais violento, mais autoritário e mais dividido. A Europa continuaria dividida em várias nações, com conflitos constantes. O Japão se tornaria uma potência global e uma ameaça para a paz mundial. A China continuaria atrasada e subdesenvolvida. É impossível saber com certeza o que teria acontecido se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido. Mas, sem dúvida, o mundo seria um lugar muito diferente. E você, o que acha? Como você imagina o mundo se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos motivar e ative o sininho das notificações. Até a próxima imersão na história!